dia, tudo bem? Hoje eu quero fazer uma simulação aqui, porque eu quero ter uma noção mesmo que muito vaga, muito distante, do sofrimento que Jesus Cristo teve lá na cruz. Nós sabemos que Jesus, ele carregou a cruz pesada, num trecho muito difícil, né? Eu pessoalmente estive lá, e o Calvário fica no alto de um monte, e ele teve que levar essa cruz até lá em cima. Chegou um ponto que ele não aguentou, e Simão foi constrangido a levar a cruz. Não conseguiu, por quê? Porque certamente ele já tinha perdido muito sangue naquela altura. Os chicotes romanos eram verdadeiras navalhas, né, que arrancavam pedaços do corpo de Jesus, e consequentemente muito sangue ele já tinha perdido naquela altura. Mas por fim ele concluiu, né, levou a cruz, e lá em cima ele foi crucificado. Sabemos também que Jesus, ele não apenas teve o sofrimento físico, que já foi muito grande, né? Foi algo assim extremamente insuportável, mas Jesus carregou também, especialmente, o peso moral, né? Até o próprio Pai, nosso Deus Pai, voltou as costas para Jesus lá no Calvário. Por quê? Porque ele se tornou pecado por nós. Ele levou sobre si, sobre o seu corpo, ele sendo o sacrifício vivo, né, o sacrifício perfeito. Ele levou sobre si, não é, o peso da ignomínia, né, do desprezo, levou o pecado, levou realmente todas as mazelas da humanidade, não é? Então Jesus carregou esse peso, que foi um peso terrível, não é? Realmente é bem possível que até maior do que o peso físico. Foi o peso do desprezo, né? Ele foi motivo de chacota, e por carregar ali o que há de mais terrível na humanidade, que é o pecado, né? Que é a destruição. E o diabo julgava que estava vencendo naquele momento, mas foi um verdadeiro golpe na cabeça da serpente, não é verdade? Então é isso, gente. Jesus Cristo, ele fez tudo isso por nós, motivado pelo amor de Deus, né? E inaugurando o tempo da graça de Deus. A graça é o favor imerecido de Deus pela humanidade. Deus procurou dentre os homens quem estava capacitado para fazer o sacrifício, mas não existia nenhum justo, ninguém perfeito, nenhum justo sequer. Então, ele escolheu seu próprio Filho Jesus para vir ao mundo, para ser o sacrifício, para morrer a minha morte, para sofrer os meus sofrimentos, as minhas enfermidades, enfim, tudo isso caiu sobre a vida dele, para que pela fé nele, no seu sacrifício, nós pudéssemos receber vida e vida abundante. Diz a Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é importante, o que Jesus fez, nos libertou de toda forma de mal, nos libertou da religiosidade dos judeus, que faziam sacrifícios após sacrifícios, mas tudo imperfeito, não é? Então Jesus foi aquele sacrifício perfeito por nós. E o que eu vou fazer aqui, vou fazer um exercício, onde eu vou ter a noção, e se você tem uma capacidade física, né, tem um bom coração saudável, você também pode fazer para ter uma pequena ideia do que foi o que Jesus passou lá no Calvário. Não é? Ele foi cravado com cravos, possivelmente nos punhos, porque, né, pesquisadores acham que se ele fosse cravado na palma da mão, né, provavelmente teria rasgado pelo peso do seu próprio corpo. Então é muito provável que ele tenha sido cravado nos punhos, e também os pés ligados por um cravo e cravado na cruz. Então Jesus, ele suportou
o peso do seu próprio corpo e os seus pés cravados, o que ficava aparentemente, né, dava um suporte para ele, mas aquilo ali ferido, né, a carne ferida, com o peso do seu corpo, com certeza traria mais dor ainda. Isso realmente foi terrível. E o sangue de Jesus foi todo derramado no Calvário, né? Inclusive após ele entregar o Espírito, um soldado romano veio com uma lança e enfiou no seu lado, e ali ainda saiu sangue e água, diz a palavra. Mas todo o seu sangue foi embora. Isso por você e por mim. Então, vamos lá. Eu vou me posicionar aqui e vou erguer o meu corpo. Muito bem. Realmente não sabemos exatamente o peso de Jesus, mas vamos imaginar um homem de 70 quilos ou mais, e o tempo que ele passou lá no Calvário, na cruz, é realmente algo muito terrível e insuportável. E você sabe qual foi a última palavra de Jesus no Calvário? Ele disse: eu tenho sede. E ele clamou pelo Pai: Lama, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E depois ele disse: eu tenho sede. Deram vinagre para ele. Então ele disse: tetelestai, está consumado. Ai. Olha, gente, viu? Então Jesus disse: está consumado. E aí então Jesus Cristo finalizou aquilo que ele tinha que fazer aqui no Calvário. Ele foi pego, o seu corpo foi sepultado, e ao terceiro dia, não é, Maria foi visitar o túmulo, e Jesus Cristo não estava mais lá, porque ele havia ressuscitado. Ele tomou as chaves da morte, do inferno, e ele foi resgatado pelo Espírito Santo e reviveu. E o seu testemunho está vivo, tenha certeza disso, mais vivo que nunca. Apesar da mentira dos judeus de que roubaram o seu corpo, de que o seu corpo teria sido roubado, mas nós sabemos que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, né, depois da sua morte, e houveram muitos e muitos testemunhos, e a sua palavra viva, o seu testemunho interno, não é? O que ele faz dentro do nosso coração, e o testemunho para o mundo é mais do que suficiente para nós. A palavra mesmo diz que a minha graça te basta. E nós acreditamos e recebemos isso. Valeu, e que Deus abençoe o seu dia.